Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu sou Samuel Perpétuo, sou jornalista e atualmente estudo aqui na Irlanda fazendo doutorado no Dundalk Institute of Technology. E nesse vídeo de hoje eu quero começar uma nova série aqui no canal para auxiliar quem está procurando maneiras mais efetivas de estudar com maior produtividade e maior proveito do seu tempo. Como doutorando, eu tive que estudar muito para chegar até aqui, fazer muitas provas e ainda tenho que estudar bastante até o final dessa jornada do doutorado. E ao longo da minha vida eu cometi muitos erros, perdi muito tempo estudando, porque afinal de contas ninguém nos ensina como estudar. Alguma vez na sua vida algum professor já te ensinou de fato como estudar, se preparar para uma prova? Ou fazer com que o conhecimento seja melhor aproveitado, o seu tempo aos estudos seja mais rendido? Não, infelizmente, o nosso sistema de educação tem essa falha. Você é cobrado, você tem que apresentar resultados do seu estudo, mas raramente te ensinam como estudar. E depois de cometer muitos erros ao longo da minha vida, eu fui lá ler artigos científicos, mas afinal, eles estudam, existe algum método que pode facilitar o aprendizado, tem algum método que pode facilitar esse estudo? E foi isso que eu descobri ao longo desse último ano, lendo artigos científicos, o que tem de evidência científica para de fato melhorar o nosso aprendizado e otimizar o nosso tempo de estudo. E é sobre isso que eu irei falar aqui nesse vídeo de hoje, trazendo um método chamado Active Recall, que vem do inglês e que basicamente significa recordação ativa. Esse método parte do princípio que a maneira que a gente normalmente estuda é uma maneira passiva, que é basicamente você ler, reler e ali tentar decorar um texto para tentar entender a sua estrutura. Nesse método que foi cientificamente provado, eles comprovam que o aprendizado ativo, que é um aprendizado onde você se questiona sobre o que você está estudando, ao invés de simplesmente ler, reler, reler, ele é muito mais eficiente para a absorção do conteúdo e para o rendimento do aprendizado. O Active Recall, ou em tradução livre para o português, recordação ativa, é um método de estudos que basicamente inverte a maneira original de aprender. Tradicionalmente, aprendemos ao tentar colocar informações nos nossos cérebros. Com esse método, porém, o aprendizado é feito a recuperar essas informações da memória. Mesmo que isso pareça um pouco estranho na prática, é bastante simples. O Active Recall envolve pegar um tópico que você deseja aprender, criar algumas perguntas relacionadas a ele e, em seguida, se testar repetidamente essas questões. Ao forçar o nosso cérebro a recuperar as informações, ele garante um aprendizado ativo em vez de passivo, além de uma probabilidade muito maior de lembrar das informações sem necessidade de recorrer a outras técnicas. A recordação ativa nos torna muito mais consciente dos tópicos que ainda não entendemos e que exigem uma atenção adicional. Mas quais são as vantagens desse método de estudo? A primeira vantagem é ajuda a reter informação por mais tempo. O Active Recall é bastante útil para aumentar o tempo de retenção das informações na memória. Junto com outras técnicas, ele resulta em conexões neurais muito mais fortes. Essas conexões, aliás, são as responsáveis por manter a informação recebida por mais tempo no cérebro e ajudam na retenção delas. Consequentemente, tudo que você estudou, ou a maior parte dela, pelo menos, acabará se tornando parte de sua memória a longo prazo. O segundo benefício é que ele deixa as informações mais organizadas. Quando tentamos aprender qualquer conceito fazendo uma leitura ou destacando de algum modo com o uso de marcadores, ele geralmente não fixa tão bem em nossa mente. O Active Recall pode fazer isso de uma maneira muito mais efetiva. Com sua utilização, as informações ou dados recebidos ficam muito mais organizados e fáceis de serem acessados. O terceiro benefício facilita o entendimento de assuntos mais complexos. Alguns assuntos geralmente são mais difíceis de entender sem o aprendizado de algumas ideias básicas ou conceitos. A recordação ativa ajuda a aprofundá-los na sua mente e, por isso, fica muito mais simples entender esses tópicos mais complexos. Isso acontece porque durante o uso desse método, o cérebro passa a organizar constantemente as informações adquiridas para serem recuperadas posteriormente. Assim, é ótimo para lembrar listas, sequências, processos e outros assuntos. Por fim, ele facilita a recuperação das informações. As memórias mais antigas, ou as informações que não são recuperadas por muito tempo, se tornam mais difíceis de serem lembradas ou recuperadas por completo. Isso acontece principalmente por conta das conexões neurais fracas dessa memória em específico. As conexões neurais mais fortes, formadas por conta do Active Recall, então vão facilitar a recuperação de informações úteis do seu cérebro sempre que for necessário, principalmente enquanto você estiver pensando em alguma prova, como por exemplo o Enem ou provas da faculdade, para apresentar um seminário. Mas como incluir o Active Recall na
sua rotina de estudos. Existem alguns métodos que podem te ajudar a estudar dessa maneira. Então vamos lá, o método SQ3R. O método SQ3R, também conhecido como método Robson, é uma das maneiras mais eficazes de aprender o material que você leu em um texto, como um capítulo de livro de português, história, ou independente da matéria que você está estudando. Esse método é realizado basicamente em 5 etapas simples e diretas, que são ela: pesquisa. Primeiro você vai pesquisar o assunto, dar uma olhada por cima no material do que se trata. Em segunda, você vai para a pergunta. Aqui você vai listar perguntas e dúvidas que já tenha sobre algum assunto e que você acha que o texto escolhido pode responder. Na terceira parte, você irá ler. E nessa parte você vai ler ativamente o texto enquanto tenta responder mentalmente todas as perguntas criadas na etapa anterior. Na sequência, a quarta etapa é o rememorar, onde acontece o Active Recall propriamente dito, já que aqui você vai relembrar, sem reler o texto, todas as informações que você acabou de aprender com suas próprias palavras. Por fim, a quinta e última etapa é repassar, a parte em que você vai repetir para si mesmo qual era o objetivo desse estudo e resumir o que você aprendeu. Você também, para tornar esse método ainda mais eficiente, você pode repetir para um amigo, para alguém da sua família e treinar o seu conhecimento de maneira simples e eficaz, sem precisar ficar decorando como uma máquina de decora textos. Se você gostou desse vídeo, eu espero que ele possa ter sido útil para você e que possa te, de fato, ajudar aí a estudar. Tem me ajudado muito desde que eu tenho aplicado essas técnicas nos meus estudos. E se você também quer estudar no exterior, assim como eu, vim fazer uma pós-graduação com tudo pago, não deixe de se inscrever aqui no canal. E eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais!